Paz do Senhor, queridos e amados ouvintes, neste momento, nessa tarde maravilhosa de domingo, estamos aqui presentes através dos vídeos e das redes sociais para levar até você mais um vídeo maravilhoso que vai fazer parte do nosso canal no YouTube. Queridos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de deixar o seu positivo, o seu like, enfim, o seu joinha. Vai contribuir e muito para o crescimento deste trabalho que está sendo feito com a maior dedicação. Os irmãos não imaginam, os ouvintes não imaginam a dedicação nas gravações de cada vídeo, seja ele mais extenso ou de médio ou pequeno espaço de tempo, estão sendo feitos com muito carinho, com muita dedicação, com muita oração e com muita, como é que eu diria para os irmãos, com muita profundidade, tentando levar até vocês os assuntos mais polêmicos e aquilo que pouco é falado nos altares das igrejas. Queridos e amados, nesta oportunidade eu tenho sido incumbido por Cristo de fazer um vídeo relacionado a um assunto muito polêmico. Não tem como nós falarmos em 10, 15 minutos tudo que seria preciso ser falado. Mas nós vamos resumir de uma forma bastante resumida, porque é um assunto muito extenso. Não vou usar versículos bíblicos, nem vou usar minha Bíblia, mas vou usar aquilo que está no meu coração gravado ao longo dessa história do Evangelho, que acredito que nós já temos lá em casa um conhecimento do Evangelho que já vem perdurando de 70 anos, desde a nossa amada e querida mamãe, que nos deixou para nós este conhecimento de 44 anos do Evangelho de Cristo, conhecendo as maiores lideranças do Brasil e do exterior e fazendo parte da vida de muitas lideranças nacionais do Brasil e convivendo com eles, então entendendo muito bem o que é essa palavra que vamos falar. Chamou a atenção um vídeo na internet do pastor Claudionor de Andrade, ele que é redator, escritor da CPAD, que fazia parte dos grandes encontros do CAPED, e ele fez também um comentário que chamou muito a minha atenção, porque temos nos esforçado ao longo desses anos para mantermos a integridade do Evangelho de Cristo. Temos nos esforçado de todas as formas para mantermos os bons princípios, os bons costumes, mas os bons costumes têm sido feridos por uma grande parte da liderança nacional e, por que não dizer, mundial. Queridos e amados, entendendo que o Evangelho de Cristo, sem citar versículo, que tem muitos que dá vazão e que nos dá respaldo para o que vamos falar, sem citar versículo, o Evangelho de Cristo, ele nunca vai mudar. O Cristo é imutável, o Evangelho também é imutável. E eu gostaria de falar nesta rica oportunidade sobre o divórcio da doutrina e dos costumes. O divórcio entre a doutrina e os costumes. Ora, você poderia perguntar, por que alguém está tentando divorciar os costumes da doutrina, ou os usos e costumes da doutrina? Ciente de que toda doutrina, vou responder agora, faz parte dos usos e dos bons costumes. Não existe uma doutrina sem os bons costumes. Não existe uma sã doutrina sem o bom uso e os bons costumes. Ainda que alguém chame de tradicionalismo, de ditadura, ainda que alguém chame de fanatismo, ou qualquer coisa semelhante, nós, os cristãos verdadeiros e autênticos, não vamos levar isso em conta, porque nós sabemos que uma boa doutrina, sã doutrina, é acompanhada dos bons costumes. Preletores, pastores, obreiros, doutores e mestres estudaram muito e se aprofundaram muito para trazer em suas plenárias assuntos para divorciar a sã doutrina dos usos e dos costumes. Livros foram escritos falando de costumes de países, de coisa, para maquiar e
e tirar o verdadeiro brilho da sã doutrina. Livros lançados, quem sabe até pela casa publicadora, livros lançados por várias editoras, em que os pastores foram tirando a sã doutrina, divorciando ela dos bons costumes e foram introduzindo dentro da igreja todos os tipos de costumes ruins e de paganismo, de mundanismo, de modernismo, porque alguns pastores dizem que é possível modernizar sem mundanizar. E eu vou dizer o contrário, é impossível modernizar sem mundanizar. O evangelho, ele é o evangelho e acabou. Ele não pode ser mudado. O evangelho, de forma alguma, deve ser adulterado. Porque se este modernismo, que vai trazer mundanismo, mudar a autenticidade do evangelho, introduzir dentro do seio da igreja o mundanismo, o liberalismo desenfreado, vai acabar com a autenticidade do culto. Vai acabar com o real sentido do culto evangélico. E eu gostaria de falar, neste momento bem ligeiro, no meu vídeo, resumindo, que esses líderes que se aprofundaram, estudaram, para introduzir o paganismo da igreja e dizer e afirmar nos seus escritos, nos seus livros, nos seus projetos escritos, nos seus manuscritos, que costume varia conforme o país e através disso trouxeram muitas coisas que nem tem a ver com aquilo que eles relacionaram nos seus escritos. Porque uma vez um pastor me disse para mim aqui no estado do Rio Grande do Sul que o que era feito em Guaíba poderia não ser feito em Voti, que o que era feito na cidade de São Leopoldo poderia não ser feito na cidade de Voti ou cidade qualquer aqui do Rio Grande do Sul. Que evangelho é esse, amados? Que num raio de 150 quilômetros de distância, ele muda os padrões dos seus membros. Que evangelho é esse? Que dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul, há mudança tipo, ali em Guaíba ou em outra cidade, as irmãs podem andar de calça comprida e na outra determinada cidade elas não podem andar. Isso traz confusão na cabeça da igreja. A igreja precisa saber o que ela vai seguir. Se verdadeiramente é pecado num lugar, é pecado no outro. O evangelho não muda por causa da cultura. A cultura não está além do evangelho. O evangelho está além da cultura. Você entende? O que é pecado no Portugal, é pecado aqui. Porque senão, nós poderíamos trocar de país e fazer alguns usos e costumes. Como tem as tradições, os costumes de Portugal, tem aqui do Brasil, são diferentes. Por exemplo, então nós vamos ir a Portugal, vamos comer o arroz de cabidela, que é um arroz feito com sangue de galo. Então por isso que eu vos digo que isto isso é o diabo trabalhando a ideia desses líderes escrevendo para confundir a cabeça dos cristãos. E os cristãos de 20 anos para cá, dessa última geração, não sabem o que é sã doutrina, não sabem o que é costume, não sabem o que é a palavra de Deus, não sabem o que é nada. Por isso a igreja está fracassada. E escuta o recado que eu vou dizer a vocês, pode comentar no rodapé quantas vezes quiser e querer contestar o que eu vou dizer. Mas por experiência de viajar esse Brasil exterior, eu vou dizer para vocês, meus queridos e amados irmãos, as igrejas pentecostais estão esvaziando, porque a liderança não segura os princípios da palavra. Eles dizem que liberalismo enche igreja, e o liberalismo está esvaziando as igrejas. As igrejas como a nossa Assembleia de Deus, eu vou falar das pentecostais mais tradicionais, e a Igreja de Deus e Amor, quanto mais eram pelos princípios, mais cheias elas eram. Hoje é normal você entrar numa Assembleia de Deus e ver ela raquítica, vazia na quinta-feira, vazia no domingo, e os pastores não conseguem enxergar e não assumem isso como uma realidade. Ficam passando por cima e tentando convencer de que está bom, não está bom, não. A igreja, a Assembleia de Deus, em muitas congregações estão vazia de povo, vazia da graça, as cadeiras vazias, o coral vazio, a plataforma do altar vazia. A Igreja de Deus e Amor, por exemplo, que é uma igreja que a gente pode falar nessas igrejas, porque são as igrejas mais tradicionais, as igrejas pentecostais que guardavam os usos e costumes, porque as demais ecléticas são igrejas que eu não vou falar, porque o ecletismo ele vai reinar nessa última hora da igreja, porque não tem compromisso com doutrina, nem com costume, nem com nada. Então é normal que essas igrejas vão crescer. Mas, amada, a Assembleia de Deus e Amor, as igrejas mais tradicionais, as igrejas que guardavam a sã doutrina e zelavam pelos bons costumes, eram cheias. Hoje elas são vazias. É normal você entrar na Igreja de Deus e Amor e ver ela vazia. Igrejas que da época, que ela, nos seus primeiros 20, 30 anos de fundação, 40 anos, ela era cheia.
Introduziram esse culto pagão da prosperidade, um pouquinho não faz mal, não vejo mal nisso, e hoje a igreja está vazia. Eu estou falando de duas igrejas que eu conheço muito bem, por dentro e por fora. As congregações da Igreja Assembleia de Deus, para quem visitava a Assembleia de Deus há 20, 30 anos atrás, sabe o que eu estou falando, e visita hoje, você fica impressionado, os crentes não vêm mais para o culto, os crentes não querem saber de escola dominical, os crentes não querem saber de culto da palavra de terça-feira, não querem que falem doutrina, não querem que falem costume, não querem que falem nada. Então, que nem porcelana, trincam no qualquer tequezinho, qualquer toquezinho, taquezinho eles quebram, trincam, são vidro, porcelana. Uns crentes doentes, uns crentes fracos, uns crentes raquíticos, uns crentes sem oração, sem consagração, sem jejum, pastores que não dá para conversar com eles um assunto normal, qualquer palavra ofende a liderança hoje. A liderança hoje em dia está muito magoada, muito ofendida. Não dá para conversar com essa liderança de hoje em dia como cristão, como disse Paulo. Quando eu não fui falando como uma menina, porque menino toma leite. Eu fui falando com vocês como cristão maduro, que tem maturidade. E hoje em dia não dá para falar mais. Você prega na igreja uma mensagem verdadeira, você sai taxado como, o pregador estava brabo, o pregador estava ofendendo a igreja, estava batendo na igreja, estava maltratando a noiva. Então, tudo isso para poder introduzir o mundanismo dentro da igreja. Tá entendendo? E aí misturou com o dinheiro, com a fama, com a posição, e todo mundo briga posição e fama e esquece de cuidar da igreja. E aí o que mais me impressiona, amados, é que tem gente que fica dizendo, a igreja não é mais o que era, não tem mais cura, não tem milagre, não tem batismo do Espírito Santo. Isso aí, irmão, é muito fácil de resolver. A igreja volta a ser o que ela era, e volta os sinais, volta os milagres, e volta, porque o avivamento começa através da santidade. Quando a gente reconhece aonde caiu e se levanta de onde caiu, Deus prospera e abençoa. Então não adianta dizer que a igreja está mal, que a igreja está fracassada, a igreja continua sendo a igreja. Nós continuamos acreditando no poder da igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas o que falta? Liderança para reconhecer seus erros, para reconhecer que estão andando de Ferrari, de Land Rover, Evoque, que às vezes não dão um carro para um obreiro, auxiliar, vice-presidente, e fica usufruindo dessas coisas. Então, o que falta? Reconhecimento. Levantar da onde caiu, reconhecer que nós estamos errados. É só isso que falta. Reconhecer que Deus tem interesse nos usos e costumes, na doutrina do corpo, santificação do corpo. Os usos e costumes faz parte da doutrina da santificação do corpo, porque Deus quer corpo, alma e espírito. E um corpo santificado só pode ser santificado quando você está guardando os usos e costumes. Você está entendendo, meu amado? As irmãs pintam as unhas de vermelho, pintam as unhas de marrom, as irmãs pintam a boca de vermelho, às vezes coral de anciãs que nunca pintaram a boca do interior, chegam na igreja de boca pintada, fazendo feio, todo mundo ri, vira chacota. Então você entendeu? As irmãs arrancam a sobrancelha, as irmãs pintam o cabelo hoje de vermelho, amanhã de azul, amanhã de amarelo. Elas usam brinco e diz que brinco não é pecado, brinco é prática do Egito, é paganismo terrível, das antigas mulheres de Roma e do Egito. Quer dizer, usam joias, porque joia não é mais pecado. Sara não usava joia. A joia de Sara era o traje incorruptível no interior. Isso aí é claro na Bíblia, meus amados. A igreja não se posiciona mais contra a política partidária dentro da igreja, corrompendo a igreja. Eu não sou contra a política. Eu sou contra pastor ser político. Um crente comum, um crente de família, levantar uma carreira política e ser um deputado estadual, federal, não estou nem aí, eu gosto, acho lindo. Alguém tem que fazer política partidária. Agora, pastor abandonar o altar para fazer política ou querer conciliar os dois é pecado, e um dia vai ser comprovado que isso é pecado. Você entendeu? Cristãos, crentes, mulheres que se dizem líder de ciclo de oração, que se dizem mulheres do coral da igreja, do núcleo da igreja, indo para a praia, ficando de biquíni, de maiô, expondo o seu corpo, exibindo o seu corpo na praia, nu. Amados, uma mulher de maiô e de biquíni está nua. Isso não é mais pecado. Quer dizer, crente ir à praia e ficar desnudo não é mais pecado. Então é isso que está terminando com a autenticidade do evangelho, com a pureza da igreja. As irmãs vêm para o culto achando que a igreja é boate. Na igreja onde eu congrego acontece, nas igrejas onde todo mundo congrega acontece, não adianta contestar porque você sabe que estou falando a verdade. Você está vendo esses fatos diante dos teus olhos. A igreja, amados, não é boate, onde uma mulher pode vir exibindo os seus mamilos, os seus seios, para fora da roupa. Você entendeu? Com um vestidinho curtinho, mostrando a delineação do seu corpo, mostrando as silhuetas do seu corpo. Você entendeu? Cristã, mulher crente, ela tem pudor, ela é modesta. O que é pudor? É vergonha, é pureza. Você entendeu? Aí vem com saias curtas,
sentam na frente do altar com as pernas arreganhadas, abertas, não tem respeito com os homens de Deus, fazendo os homens pecar, porque a mulher que faz o homem pecar, se ela expõe o corpo e não consegue realizar o desejo daqueles homens para a qual ela está expondo o corpo, ela está em pecado, fazendo o irmão tropeçar. É pecado, sempre foi pecado, sempre será pecado. Então vem de salto altíssimo, não é um salto de 4, 5 centímetros que deixa uma mulher bonita, 6, é salto altíssimo, que uma mulher fica feia caminhando em cima do salto. É como o tilintar do profeta Isaías. É umas coisas feias dentro da igreja. E as pessoas acham que não, tem que bater pé, que está certo, que os pregadores que defendem o evangelho são arcaicos, careta, ultrapassados. E é por isso que nós temos essa igreja que não reconhece, que não se levanta da onde caiu. E aí fica falando em avivamento, em milagre. Por que não tem milagre? Por que não tem cura? Por que não tem batismo do Espírito Santo? É por causa disso aí. É fácil vocês reconhecerem. Se ninguém fala, a gente fala para vocês. Você entendeu? E não adianta dizer que isso que eu estou falando é uso e costume, que Deus não tem interesse nisso, que Deus tem. Não adianta bater pé e dizer que Deus não olha para a minha saia, não olha para o meu salto, que Deus não olha para a minha boca, não olha para o meu corpo, porque Ele olha. O corpo é o templo do Espírito Santo. Como que o templo do Espírito Santo vai ser uma coisa maquiada, adulterada, prostituída? Como é que o templo do Espírito Santo de uma mulher crente santa vai estar exposto para qualquer homem pagão botar os olhos? Quem tem direito ao teu corpo é somente teu esposo. Você entendeu? Irmãs casando mal, sem orientação de Deus, não pergunta para Deus com quem casa, separa e casa dentro da igreja. Homens se divorciando, casando pela primeira, segunda, terceira vez. Líderes evangélicos deixando a mulher às vezes doente, abandonando a mulher e casando de novo numa congregação de 100 quilômetros de distância, só troca de cidade e já os seus pecados já foram apagados, como se jurisdição de distância geográfica apagasse pecado. Amado, pode se enfiar no inferno, pode se enfiar no fundo do poço, teus pecados estão contigo, você precisa confessar. Então esse divórcio, esse recasamento, e fazendo parte da liderança, e aí está formando uma liderança muito grande, um percentual muito grande de homens recasados, e esses homens vão matar o ministério dos homens de Deus, porque eles vão ter liderança e obviamente serão contra os bons princípios, porque já estão condenados naquilo que fizeram, e vão ser contra o levantar de homem de Deus no meio da igreja, no seio da igreja, vão perseguir os homens de Deus. Então essa igreja que as irmãs chegam com o corpo exposto, ninguém chega no horário, eles controlam o horário, são os crentes do relógio. Se o culto começa às 7, chega às 7h30, 8 horas, não tem compromisso com o culto, não tem compromisso com a oração. Chegam afinando os instrumentos já meio culto, bagunçam com o culto da igreja. Crentes que não respeitam mais pastor, não respeitam a autoridade pastoral, não se submetem a pastores, sabem tudo. Eles mesmos se apacentam a si mesmos, eles que se cuidam, eles que se dirigem. Então, mas esse é o problema, divorciar. A sã doutrina dos usos e costumes deu nisso. Você entendeu? Tem muitas coisas que eu poderia falar, mas as que me veem mais em mente, que tem me preocupado muito, eu tenho falado. Escola dominical, fica os pastores lá querendo enfeitar no altar, dizendo que o irmão trabalhou. Isso é conversa, irmão. Antigamente a escola dominical era cheia, não vem ninguém para a escola dominical. E tem alguns pastores que pregam na internet que se a escola não vem, se os alunos não vêm até a escola tem que ir até eles, está errado. Isso é deixar os crentes num comodismo ainda maior. A pessoa crente tem que ter compromisso com seus deveres, compromisso com aquelas tarefas que foram estabelecidas. Eles têm que ir na igreja. A igreja do passado, cheia do Espírito Santo, não ia até ninguém. As pessoas vinham à igreja. Você entendeu, amados? Então, esse comodismo, essa frieza, a gente vai pregar num culto, tem pessoas torcendo contra você, contra o que você está pregando, não aceita a mensagem, se ela for uma mensagem mais de cunho doutrinário, que fale dos pecados da igreja, não aceita. Então é assim, é normal você estar pregando suando o paletó e os crentes estão mascando chiclete, eles estão chorando, ninguém chora, ninguém sente a presença de Deus, estão ali mascando chiclete, ignorando a palavra, fazendo cara feia. É o que nós vivemos nesta última hora. Divorciaram a sã doutrina dos usos e costumes. Tem crente que acha que não precisa mais jejuar, não precisa orar, porque Cristo já pagou todo o preço, o sacrifício já foi feito na cruz. Tem gente achando que não precisa mais fazer a sua parte, não jejua, não ora, não lê Bíblia. Eles lêem tudo que é livro, menos a Bíblia. E para completar as redes sociais, que é muito bom para a gente evangelizar, mas que os crentes passam horas e horas no Facebook, passam horas e horas no WhatsApp, tem conversa para o dia todo, com todo menos com Deus.
não tem um tempinho com Deus. Não para. Deus espera naquele lugar de encontro, ninguém chega. Você entendeu? Ficam horas e horas no computador, mas não tem tempo para Deus. E Deus está aí. Eu acredito que Deus está zangado com essa geração, com essa igreja brasileira, com essas convenções brasileiras, com esses seminários brasileiros, com esses pregadores brasileiros, com esses pastores brasileiros. Deus deve estar a ponto de vomitar essa gente da boca. Deus deve estar irado com essa gente. Não espere que Deus está feliz, não, porque tem gente pregando tudo ao contrário, que está tudo certo, tudo bem. Não está, não. Deus está a ponto de jogar para fora da boca dele. Deus não aguenta mais esses líderes brasileiros que prostituem o culto, que proíbe os pastores de Deus de entrar num determinado estado porque prega a sã doutrina, prega a palavra da verdade, proíbe de vir na sua igreja porque prega aquilo que ele não quer ouvir, porque hoje para você ser um ministro você tem que pregar o que as pessoas querem ouvir. Você não tem que pregar o que Deus está mandando você pregar. Você tem que concordar com tudo que as pessoas concordam. Você tem que ser mais um e concordar com tudo. Mas, amados, a Bíblia não diz isso. 12 espias foi enviado, 2 era contra o que 10 pensava. E nem sempre a maioria está certa. Estava certo Josué e Caleb. A Bíblia diz no livro de Romanos, não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar com o mundo? O que essa palavra no original fala de forma? Não entre na forma desse mundo, mas vos renoveis pelo entendimento do Espírito Santo e da palavra. Outra coisa, a Bíblia nos aconselha a não amar o mundo, nem que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é mundo para esses crentes da última hora? Quer dizer que eu me pintar, eu andar seminua na praia, eu andar desnudo na igreja, eu fazer tudo que é tipo de exercício, não é mundo. Quer dizer, eu não consigo entender o que vocês estão entendendo. É preciso a igreja passar por uma conversão, rever valores, rever conceitos, rever e ver o que estão massacrando e fazendo com os princípios. Você entende? Então, amados, a Bíblia diz que, Tiago falando de adúlteros e adúlteras, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem que você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não tem que você participar das duas mesas. Você deve participar ou da mesa de Cristo ou da mesa de Baal, de Mamon, dos demônios. Você entendeu? Você não tem como participar dos dois cálices. Você entendeu? Então, meus queridos, o que eu quero dizer aqui, que essas coisas têm contribuído para o prejuízo do evangelho nessa última hora da igreja. Tá certo? As pessoas divorciaram a doutrina dos usos e costume. E toda doutrina, boa doutrina, é acompanhada de um bom uso e de um bom costume. Lembra do contra lege, secundum lege, e papabá, e blá blá blá, e blá blá blá? Aquilo era para tirar da igreja os princípios. Aquilo era para rolar no rol de membros amaziados, pessoas recasadas, 1, 2, 3. Tem cantor recasado na igreja, 3, 4 vezes vem para o YouTube e quer se defender, ainda quer se defender. Amados, pelo amor de Deus, pecado sempre vai ser pecado. Pode mudar o século, pode virar o milênio, pode mudar os pregadores, pode fazer o que quiser, pecado vai ser sempre pecado. Pecado não deixa de ser pecado só porque eu quero que ele deixe de ser pecado. Você entende? Então seria bom rever essas coisas, adaptando o bar para a igreja, adaptando o Halloween para a igreja, adaptando a festa junina para a igreja, adaptando o Papai Noel, que é lá nos primórdios de São Nicolau, a igreja. É tudo que é tipo de paganismo, é tudo que é tipo de coisa errada. Não vejo mal nisso. Como não tem mal nisso? E a igreja está aí passando por essa luta. E alguém dizendo, que saudade do avivamento. Não adianta, irmãos, nós temos que reconhecer o que está impedindo de nós vivermos um avivamento todo dia. Cristãos que não querem mais ouvir a palavra, você entendeu? Crentes que vão na igreja só para receber profecia, para receber revelações. Ninguém vai na igreja para receber profecia e revelações, a gente vai na igreja para se converter, para ouvir a palavra, para santificar, para subir no dia do arrebatamento. Hoje estou estudando muito sobre o Apocalipse, mas dá só uma pinceladinha aqui. Não adianta ter medo do arrebatamento. Não adianta ter medo do dia do Senhor. O que você tem que ter é medo dos seus pecados, daquilo que você está fazendo errado. Ter medo do arrebatamento não vai resolver nada. Você tem que consertar a sua vida e deixar de pecar. Entendeu? Porque todos nós pecamos, mas cada dia temos que reconhecer nossos pecados. Então é isso, fica meu recado, que a igreja possa mudar,
que os líderes possam reconhecer que a igreja está perecendo porque não está passando por um grande avivamento, porque todo avivamento começa com santificação, com leitura da palavra, com jejum, com oração e com respeito à sã doutrina de Deus. Fica meu carinho ao pastor Claudionor de Andrade, servo de Deus que tem falado, embora não seja muito aceito, esse homem de Deus que nós conhecemos, tivemos aula com ele ali em Florianópolis, no CAPED. Continua assim, pastor Claudionor de Andrade, que Deus é contigo. Fala a verdade da palavra, porque queiram ouvir ou deixe de ouvir, a palavra precisa ser falada. Que Deus abençoe, meus amados. Voltamos num futuro próximo falando sobre este assunto. O divórcio entre a doutrina e os usos e costume. Não pode existir. Que Deus vos abençoe.